Ei, eu sou Gabi Lamonier e eu sou psicóloga, pesquisador no NU, que é o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG. Também participo do GUAPES, que é um grupo autônomo de práticas em saúde, né, de pessoas trans, para pessoas trans, por pessoas trans. A gente tem tentado pensar a questão do autocuidado coletivo e como que a gente pode desenvolver essas práticas, essas tecnologias de nos cuidarmos, né? E pensar na saúde mental, na saúde do corpo, nessa perspectiva mais integral da saúde do bem viver, né? E recentemente eu fui chamado para trocar uma ideia, para dar uma entrevista, né? Assim, para um lugar, e daí a questão pediram para falar sobre o tema era identidade de gênero. Ah, e aí, beleza? Fale sobre identidade de gênero. E assim, identidade de gênero, né? Um tema super. O que quer dizer identidade de gênero, né? Tipo, por que isso é um tema? Por que isso tá na moda? Por que é uma coisa falar de identidade de gênero, né? Enfim, posso dizer que eu tenho me debruçado em estudar sobre gênero, né? Assim, eu entendo gênero como essa incorporação de mensagens que a gente vai recebendo ao longo da vida, de prescrições de comportamento. Algumas a gente incorpora, outros a gente rejeita, outros a gente dá aquela viradinha para ter mais a nossa cara. Mas gênero, então, é quem é o nosso personagem, né? Assim, como a gente se posiciona no mundo. Identidade de gênero é o nome que cada pessoa escolhe dar para isso, né? Geralmente, só existem dois nomes disponíveis, né? Se ou você é homem ou você é mulher. Mas até isso é muito questionável, né? Assim, se só existem dois e se todas as mulheres são iguais, se todos os homens são iguais. Afinal, o que quer dizer ser mulher, né? Assim, quando fala mulher, o que aparece, né? Assim, de imagem, de referência, de o que precisa ser para ser uma mulher, o que precisa ter para ser uma mulher. Então, acho que é muito mais fundo do que dizer que identidade de gênero é como uma pessoa se identifica, né? Assim. E era uma entrevista que eles pediam para falar 40 segundos. Então, basicamente, eles queriam essa frase. E antes de eu saber que era 40 segundos, eu me organizei para, né, fiz um textinho, fiz um esqueminha, pensei o que eu queria falar. Eles trouxeram também para diferenciar transexualidade, de cisgênero, o que são pessoas intersexo, o que são pessoas não binárias, pediram para dar uma pincelada nesses temas, assim, e aí eu montei o esquema e não quis muito deixar isso salvo só no computador, né? Eu pensei de, bom, já que nesse veículo eu não vou conseguir falar tanto, sei lá, posso gravar e ver se alguém se interessa em saber, já que tá todo mundo tão afim de saber sobre isso e conversar sobre isso. Posso dar uma palhinha, né? Posso falar alguma coisa que eu pensei, que eu me organizei para falar, enfim. Então é isso, eu começo perguntando isso, assim. Você realmente acredita que só existem dois tipos de corpo? Né, assim, toda diversidade, toda a amplitude que somos enquanto humanidade, enquanto seres humanos, só, né, realmente a gente acha que só existem dois tipos, né, assim, ou a pessoa é homem ou a pessoa é mulher. E isso para falar de corpo, né, assim, eu tô começando por esse lado. E a resposta é, sei lá, né, assim, eu acho que pensar desse jeito tem a ver com uma história muito recente, muito pontual, muito localizada, né, num contexto muito específico de colonização, né, assim, talvez um pouco antes e durante misturado disso, né, pensando então no contexto europeu, no contexto de iluminismo, quando
A galera se instiga, né? Assim, nossa, agora a gente é racional, a gente tem que viver pela racionalidade mesmo, a gente tem que entender tudo que está acontecendo, vamos sistematizar, vamos catalogar, vamos anotar, né? A galera começou a ficar muito frita de temos que dar conta de entender tudo, né? Assim, e aí cria as ciências e os métodos, né? Assim, as investigações tem que ter um rigor, a gente tem que entender para fazer experimentos científicos, né? E aí aos poucos, então, galera, vamos definir o que é o ser humano, né? Assim, o que é o ser humano universal, o que é o ser humano correto, o ser humano saudável, para a gente conseguir então definir o que é esse grande padrão, para a gente poder então marcar o que é o desvio, para a gente poder identificar quem que está desviando disso, para a gente poder ou curar, corrigir, excluir, matar, prender, jogar fora, né? Assim, punir. Eu tô falando disso a partir de uma leitura Foucaultiana, né? Assim, tanto de uma leitura do Vigiar e Punir, de Foucault, mas também um pouco da história da sexualidade, né? Essa bicha Foucault, ela mandou ver, em contar essa história de como que a definição do que é um ser humano foi feita muito nesse momento na Europa, nesse momento do iluminismo, criação das ciências, e aí voltando então para essa coisa do gênero, né, assim, nesse momento de criação da psiquiatria, de criação da psicologia, não existiam esses campos, né, assim, as pessoas criam esses campos, são coisas criadas, né, se a biologia, essa ideia de que existe uma verdade biológica, uma verdade pré-discursiva, né, assim, é muito localizada num modo de pensamento, né? Assim, milhares de outras culturas, de outros povos, de outros lugares, as pessoas entendem o corpo, entendem as relações humanas de outras maneiras, né? Assim, biologia, calma lá, né? Não tem essa verdade toda aí que a gente está querendo achar que tem, não, né? Isso é muito defensivo para a gente, né? Não dá conta de lidar com o não saber, com o não binário, né? Assim, a gente tem que catalogar demais as coisas. E aí, nesse momento de começo das ciências, né, assim, a galera não bastou ficar só lá neles, tendo essa pira, não, assim, não, agora vamos, a gente tem que contar essa grande verdade para o mundo inteiro, porque é a gente que tá certo, a gente que sabe fazer as coisas, né, assim, esses são os brancos, né, assim, falando aí, a gente tem que falar que a gente sabe das coisas, e vai mundo afora, né, assim, e a gente fala isso rindo, é rir para não chorar, porque essa história da colonização até hoje muito mal contada, muito apagada, né? Assim, na escola a gente aprende como, uau, época de grandes descobertas, de grandes invenções, viva a ciência, viva o iluminismo, mas às custas de muita dor, de muito extermínio, de muito epistemicídio, de muita matança, né? Assim, de espalhar muita doença por aí que não existia. A colonização, esse projeto de extermínio, né? Assim, eles chegam para dominar os modos de vida que são diferentes do deles, né? Assim, porque existe o homem certo e a gente sabe qual que é e a gente vai mostrar qual que é. O que não for, tchau, a gente não quer nem saber. Então é isso, assim, é só um dos jeitos de descrever as vidas a partir de um lugar muito específico. Não é à toa, né, quando a gente fala cientista, né, quem que você imagina quando você fala cientista? É um cara branco, né, velho, de jaleco. Bom, quando então está marcado o que é esse universal, o que é esse jeito certo de existir, jeito certo de fazer as coisas, ao mesmo tempo disso a galera também então tá começando a inventar e entender que, pô, então existem dois tipos de corpo, existe o corpo de homem, existe o corpo de mulher, logo existe o homem e a mulher, logo vamos decodificar quais que são essas grandes diferenças, né? Um só pode ter vindo de Vênus e o outro só pode ter vindo de Marte. Tem que existir diferenças muito bem colocadas, muito pré-determinadas. Tem que existir um abismo, uma oposição entre esses dois lados, porque eles têm que se completar em alguma medida, né? Assim, porque daí eles se completam e vira aquela maravilha toda, a heterossexualidade grande salvadora de todas as narrativas das literaturas, se a gente for parar pra pensar, né? Todo filme, no final, vira sobre um grande romance hétero, né? Assim, ai, que falta de criatividade. Então é isso, né? Como se fossem intrinsecamente diferentes, um tinha que ser o grande oposto do outro, mas é lógico que a criatividade humana
para inventar jeitos de existir infinita, né? Muito maior do que isso. E nunca existiu só um homem e uma mulher, o homem e a mulher, né? Se a gente sempre existiu, a diversidade sempre existiu, os modos diferentes de viver o gênero, de viver a sexualidade sempre existiram, mas a partir desse momento a galera passa a querer dar um nome certinho para isso, escrever bem bonitinho no manual de doenças psiquiátricas, porque não pode, né? Assim, não. Você tem que querer casar, você tem que querer ter filhos, você tem que querer ficar em casa, você tem que querer trabalhar, porque, bom, o capitalismo funciona assim, a heterossexualidade funciona assim, a branquitude tem que funcionar assim também. E aí a galera então pega essas pessoas que divergem e vão criando esses nomes, né? Assim, é o homossexual, é o transexual, né? Assim, cria essa categoria o transexual, né? Assim, quando a pessoa, sei lá, com o corpinho dela maravilhoso, só que vivendo o gênero de outro jeito, ou pelo menos querendo viver o gênero dela de outro jeito, experimentar outras coisas, criar outras coreografias, outros repertórios. Não, se você é homem, se você tem esse corpo, você é homem, você tem que fazer isso, você tem que vestir essa roupa, você tem que ter esse cabelo. Você é doido? Não pode ter criatividade aqui não, rapaz. Mas aí de repente a galera, bom, muita gente foi chegando assim, parece que esse trem existe mesmo, vamos dar um nome para as coisas, né? Assim, então parece que existe um sexo psicológico e um sexo biológico do corpo, que a pessoa deve ter nascido no corpo errado, é uma mulher no corpo de um homem, temos que corrigir isso. Como que a gente corrige isso? Fazendo cirurgia, colocando hormônio, mudando o corpo, né? Assim, então tem que adequar, então tem que voltar ao que é a reta, né? Que é o straight, ao que é a régua. Mas por sorte, né? Assim, essa galera tem enfrentado, essa galera que eu digo a ciência, a hegemonia do discurso, tem enfrentado, assim, a gente tá aí e nós estamos falando que não é bem assim. Nem toda pessoa trans tá ok com essa narrativa, né? Assim, nem toda pessoa trans acredita que nasceu no corpo errado, nem toda pessoa trans deseja cirurgia, deseja ter um corpo ciszificado, né? Assim, nem todo homem quer parecer com um homem cis, nem mesmo dentro dos homens cis eles são tão uniformes assim, né? E aí da segunda metade do século XX para cá, né, 1950, 1960, acontece um movimento, né, assim, principalmente Estados Unidos, mas Europa, e isso vai ter reflexos, né, assim, como a gente vive nesse imperialismo, nessa colonização também. Isso tem reflexos aqui, inclusive, né? Assim, esses movimentos de contracultura, aqui também tinha resistência, obviamente, né? Assim, as travestis, o movimento feminista, o movimento negro, né? Assim, as pessoas que sobreviveram nos cativeiros, as pessoas indígenas que já estão sobrevivendo também desde muito antes disso, né? Sempre teve resistência e em algum momento essas vozes começam a aparecer e serem mais ouvidas, né? Assim, de alguma forma conseguem entrar nessa arena, nessa disputa por essa verdade do corpo e começam a se colocar, né? Assim, bom, as pessoas negras começam a serem mais ou menos ouvidas, né? Assim, depois de séculos de violência, de assassinatos, de serem só colocadas nessa posição de objeto, né? Assim, essa noção de raça, que também é uma noção, né? A verdade biológica da diferença do corpo, né? Assim, como se ali tivesse uma verdade intrínseca de uma diferença. Isso começa a ser desestabilizado. As mulheres e as feministas, né, assim, começam a questionar essa certeza do que é o papel da mulher, do que é a mulher, do que a mulher tem que fazer, onde que a mulher tem que estar. As gays, né, assim, a sapatão, os bissexuais, né, assim, as travestis também, nesse começo estava todo mundo muito junto, começam a questionar essa coisa da heterossexualidade, enfim, as pessoas trans a partir do lugar também tentando colocar, e aí, quero existir, quero viver como eu sou. Então, também colocando em questão então a cisgeneridade como norma, como regra. E aí nesse regime de audibilidade, né, assim, um pouco mais ampliada, quando a gente consegue ouvir essas outras vozes, quando a gente consegue reconhecer as experiências dessas pessoas como mais legítimas ou como minimamente legítimas, né, assim, a gente também pode nomear as diferenças de outra forma. Né, assim, não precisa ser a partir de uma lógica da hierarquia, de uma lógica da classificação, da dominação, do diagnóstico, da exclusão. Dá pra gente começar a pensar de outra maneira.
Bom, né? Falei, mas e aí? Falar de gênero, então? Parece que se o título do vídeo é identidade de gênero, cadê esse papo de identidade de gênero? Falei essa história toda para então chegar nessa ideia de que, primeiro, pela ciência, pela psicologia, começa a ser essa ideia de sexo psicológico, depois começa a falar um pouco, gênero é diferente de sexo, gênero tá dentro da cabeça e sexo é o que tá no corpo, né? Muito dual, muito binário, muito separado, né? Não é exatamente bem assim. E o que eu nomearia de gênero, né? Assim, como que eu chamaria de gênero, o que eu tô tentando falar a partir dessa minha experiência, dessa minha trajetória de pesquisa também. Eu chamo gênero um campo da experiência. De qualquer sujeito, basicamente, né? Assim, todo mundo se posiciona desde um lugar. É como se fossem os gêneros literários, né? Assim, uma carta é de um jeito, uma dissertação é de um jeito, um artigo é de um jeito. É o formato daquelas palavras, é o formato daquele texto, é o gênero daquele texto. Tem uma intenção, tem uma estética, tem uma voz. Os gêneros, assim, foi mal se eu viajei, mas gêneros, né? Assim, existem gêneros, existem jeitos de existir no mundo, assim, jeitos de se posicionar, jeitos de repertórios de comportamento, maneirismos, pode ser, mas isso varia também, né? Assim, também não acho que cabe falar quais que são as bordas de um gênero, né? Assim, eu não sei se é uma coisa que cabe bordas. Quando uma pessoa humana nasce, daí pra gente então pensar, beleza, gênero é isso. Viagem aí que você falou, tá bom, ela vai responder, né? Beleza. Mas então me explica o que é isso de cis e o que é isso de trans. Que palavras são essas? De onde que tá rolando? Tá. Quando uma pessoa humana nasce, na verdade antes de ela nascer também, mas principalmente depois que ela nasce, ela é marcada a partir do corpo que ela nasceu, ela passa a ser marcada, ela passa a ter definições pelo médico, definições pelo cartório, pelas pessoas que vão cuidar dela, né? Assim, as pessoas identificam ali alguma coisa e começam a tentar colocar aquela pessoa naquele lugar, né? Assim, prescrever comportamentos, passar mensagens, né? Assim, muitas vezes mensagens muito enigmáticas, muito contraditórias, que o próprio adulto nem sabe exatamente que mensagem que está passando, isso aí é ponto para uma outra coisa, mas a gente cria uma pessoa projetando, inventando alguém ali, a partir do nosso lugar de desejo para aquela pessoinha ali. E o que a gente o que esse bebê recebe, o que essa criança vai recebendo, ela vai, de acordo com as capacidades dela, vai tentando entender, inventar, topar ou não topar, se construir, se colocar no mundo, então, responder a tudo isso e se colocar como sujeito. Se ao longo da vida você topou muito desses nomes que as pessoas te deram, né? Assim, você é uma menina, você é uma mulher. E aí até hoje você fala a verdade, eu sou uma mulher. Bom, então você é uma pessoa cis. Né? Se a pessoa cis é aquela que mais ou menos topou esse gênero que foi dado para ela, que foi marcado lá na certidão de nascimento dela, que a família dela criou ela para ser assim. Essa é uma pessoa cis. E essa ideia de cis, então você tá falando que a pessoa normal ela é cis. Ai, velho. Por que esse papo de normal, né? Assim, já falei tudo isso antes pra gente ficar muito claro que o normal é inventado e que todo mundo, na sua medida, é normal e esquisito. Então, chega disso de normal, chega disso de biológico, né? Assim, tá a mulher biológica e a mulher trans. Não, velho. Assim, a pessoa trans também é biológica, né? Assim, e que papo é esse de biologia, né? Calma lá, vamos... Tem outro nome pra isso que é o nome cis. A pessoa é mulher cis ou a pessoa é homem cis. É pra falar disso. Pra não ser essa referência do universal. Né? Assim, já não tem nada que é dado, não tem nada que é colocar, que é pré-discursivo, que é óbvio. É pra isso que a gente coloca o cis. Pra marcar que não devia ser tão óbvio assim o gênero de alguém. Ela é uma pessoa cis. Agora, uma construção de gênero trans é o que não é isso, né? Assim, é o que constrói, incorpora outros elementos, muitas vezes rejeita os elementos que são oferecidos para ela,
Olha, valeu, mas eu gosto de outra coisa, eu quero é outra coisa, eu sou outra pessoa. Isso que vocês estão falando que eu sou, acho que vocês estão me confundindo com alguém. Uma pessoa trans é essa pessoa, né, assim, que não topa aquilo que está sendo compulsoriamente definido para ela. E aí fica aquele parênteses do transexual, que eu já falei um pouco, de que primeiro é uma categoria que vem desse campo do diagnóstico, da psiquiatria, de algumas áreas da psicologia, né, assim, que tentam patologizar, que tentam identificar ali com algum transtorno, algum distúrbio, algum erro no desenvolvimento daquela pessoa, como se todas as pessoas transexuais tivessem as mesmas demandas, tivessem o mesmo caminho, a mesma trajetória de construção de gênero, quisessem o mesmo resultado cis no final. E não é sobre isso, né? Assim, nem todas as pessoas trans desejam isso. Algumas desejam, e isso é legítimo também, né? Assim, as pessoas incorporam muito daquilo que elas são ensinadas a ter que incorporar, né? Assim, não é tanto aquela escolha livre, né? Assim, de como que a gente pode existir ou não pode. Eu acho que dá até para traçar um certo paralelo com uma experiência de embranquecimento que muitas pessoas negras acabam se submetendo, tendo que se submeter, se colocando nesse lugar de adotar traços, de adotar jeitos de falar, de querer pertencer a certos espaços, espaços que violentamente excluem essas pessoas quando elas simplesmente são quem são. Então, eu acredito que dá para traçar um pouco desse paralelo quando as pessoas trans se veem numa necessidade de adotar certos signos, certas posturas, certos comportamentos, para poderem ser minimamente aceitas nessa negociação que é a relação social. Né? Toda relação social, toda vez que a gente conhece e convive com alguém, é uma eterna negociação, é um eterno assim, movimento de reconhecer, não reconhecer, identificar, não identificar. E às vezes, né, assim, é muito cansativo você ter que ficar sempre tendo que se explicar e falar quem é, né, assim, às vezes é melhor quando as pessoas só reconhecem que você existe e te valorizam, né? Assim, te respeitam. Bom, tem mais ainda esse ponto das pessoas não binárias, né? Assim, que eu acho que é interessante de pensar que uma pessoa não binária não é necessariamente uma pessoa andrógena, né? Assim, talvez esse é mesmo o ponto, assim, que esse discurso mais contemporâneo dessas pessoas que estão aparecendo aí falando que são não binárias, né? Assim, nossa, o que essas pessoas não binárias estão surgindo agora? Que confusão é essa? Tá que, assim, para começar, não é de agora, né? Assim, sempre existimos, sempre estivemos por aí. A gente só tinha outros nomes, dava outros closes, frequentava outros espaços, não fazia tanta questão de ter esse nome de não binário. Né? Assim, o nome pode ser recente, mas as corporificações, né? Assim, salve todas as bichas e sapatões e travestis e infinitos outros nomes que ao longo da história a gente foi incorporando para dar algum corpo para isso que não, né, assim, dar algum nome para essa vivência de corpo que não era exatamente sobre a sexualidade, né? Assim, muitas vezes quando uma pessoa é colocada como bicha, como sapatão, não é sobre ela ser homossexual, né? Assim, mas é sobre o gênero que ela incorpora, como que ela vive, como que ela se apresenta, né? Essa fronteira de gênero e sexualidade, bom, né, de novo, para que fronteiras, para que limites? Talvez as coisas são mais borradas do que a gente sempre soube disso, né? Então, uma pessoa não binária não é exatamente aquela pessoa que é andrógena, né? Assim, é mais aquela pessoa que fala, não tô muito afim de jogar esse jogo de ter que escolher, né? Assim, por que tem que ser um ou o outro? Posso ser um pouquinho dos dois? Posso ser nenhum dos dois? Para que eu vou ter que falar nesses termos? Trans não binário feminino, trans não binário masculino? Bom, eu, pelo menos na minha experiência, me basta chamar trans. Né? Assim, para mim esse é o nome que eu topei me dar. Eu não quis muito brincar disso de feminino e masculino, assim. E esse ponto é legal porque às vezes a gente fala isso e parece assim, então se a pessoa aparece de vestido, ela tá feminina. Mas se ela aparece de golinha, dobradinha e calça social, ela tá andrógena. O andrógeno sempre muito mais perto do masculino, né? Assim, porque é o homem que é o universal, e daí a gente volta para aquele papo do começo.
papo chato, né? Assim, ninguém mais aguenta alguém acreditar que existe um certo e um errado e um universal. Universal. E é isso, né? Assim, no final eu acho que o que fica dessa história pra mim é como que esses nomes todos, essa história de ser um diagnóstico, pra também em algum momento ser um xingamento, né? Assim, as pessoas acharem que falar que eu sou sapatão, que alguém é bicha, que alguém é travesti, não me xingou, hein? Não, velho, assim. Enfim, é sobre isso, né? Assim, essas nomenclaturas são deboche, viram deboche. A gente pode usar essa estratégia do humor, da ironia, quando essas categorias médicas, essas exigências médicas de laudo, de psiquiatras, para a gente acessar o que deveria ser só uma escolha sobre o meu próprio corpo, a gente pode brincar com isso também, jogar, né, assim, fazer esse uso meio estratégico desses nomes todos. Não vejo mal nisso também, né? Afinal, o Estado está aí e para dialogar com o Estado, o Estado precisa muito de nomes, né? O Estado ama os nomes. Você tem que falar qual é o seu nome, seu número, sua identidade. Então, vamos fazer uso estratégico desses nomes todos, mas entendendo que no fundo nunca foi sobre isso, né? Assim, nunca foi sobre caixinha e limites.